Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue forte, Ethereum segue flertando com os $5.000 e as altcoins se mantêm vigilantes, aguardando aqueles que comandam o mercado. Eu quero te mostrar por que a aceleração para as altcoins pode estar mais próxima do que você imagina. Vou te mostrar tudinho de forma bem objetiva, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje eu farei a análise de diversas altcoins e apresentarei todas elas para você no vídeo de amanhã. Então aproveita e já comenta os ativos que você quer que eu analise hoje. Eu aguardo o seu comentário. Pois bem, o Bitcoin segue forte. A gente teve sim uma correção, mas uma correção que sequer nos levou a faixas de retração de Fibonacci, base de preço. A gente não viu ainda um movimento de queda real para o Bitcoin, que seria natural, a gente vem falando sobre isso. Foram 11 dias seguidos de alta no Bitcoin, é totalmente plausível que a gente tenha algum nível de correção. Plausível, provável, não quer dizer que vai acontecer. É bom lembrar isso, mas caso este movimento venha a acontecer, estaremos prontos para aproveitar. E a gente já vem detalhando esse movimento do Bitcoin nos últimos dias. E se você não acompanhou o nosso conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E se esse vídeo fizer sentido para você, já deixa aquele like. Pois bem, o Bitcoin segue forte, porque ele teve aquele movimento corretivo, e até segunda ordem, hoje, a gente já tem um movimento de alta. É óbvio que para que a gente tenha uma continuidade dessa alta, precisamos romper os topos que foram formados no dia 6, conhecido como última segunda-feira. Passou de 126 de forma confirmada, abre-se espaço para acelerações e busca por preços ainda mais elevados. Isso é extremamente vital, a gente já vem alertando. O Bitcoin ele é extremamente necessário para a força do ciclo e para a potência da alt-season. Por quê? Quanto mais o Bitcoin sobe, mais capital ele absorve. E quando houver o giro deste capital, maior será a proporção do mesmo indo para as altcoins. Mas, se o Bitcoin ele é extremamente importante para que a gente entenda a força desta alt-season, é o Ethereum que é o gatilho dela. A gente já falou no passado e eu volto a afirmar. Por quê? Porque tem muita gente desanimada. E esse desânimo, entenda, é algo bom. Mas eu vou te mostrar, de fato, com dados bem claros, simples e objetivos, o que aconteceu quando o Ethereum rompeu topos nos últimos ciclos. Qual foi exatamente o movimento? Tanto no Ethereum quanto na dominância. E você sabe que se o Ethereum rompe topos e a dominância cai, despenca, a gente se encaminha para a fase 2 para 3 do ciclo do dinheiro. E este ciclo de dinheiro fluindo para ativos de maior risco leva a tão esperada, sonhada, odiada alt-season. É sonhada e amada por uns, odiada por outros, mas o fato é que ela tende a acontecer pela simples ganância do ser humano. Irracionalidade de dinheiro fluindo para ativos de maior risco é algo inerente ao comportamento humano. Então, vamos analisar o que realmente aconteceu no passado e que tem de ser a maior probabilidade de acontecer neste ciclo. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazendo, de trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você.
Pois bem, a gente sabe que se o Bitcoin tiver uma aceleração, e é a maior probabilidade, independente de formar uma base de preço ou não, o Ethereum terá também como maior probabilidade o rompimento da faixa de 5 mil dólares. Olhando para o gráfico, no momento atual, nós vemos o quê? Deixa eu puxar para o gráfico de 2 semanas. Nós vemos que a gente teve aquela resistência lá no topo de 2021, batemos diversas vezes esta resistência sem conseguir romper, aceleramos, atingimos o topo histórico, voltamos a testar esta faixa como um suporte e agora a gente se encaminha e está muito próximo de confirmar este movimento como uma bandeira de alta e levar à renovação das máximas. Este movimento se torna muito mais provável com o Bitcoin fazendo o mesmo, rompendo o seu topo histórico e acelerando. Perfeito. O movimento macro e que neste momento, de acordo com o gráfico, de acordo com o sentimento, mais provável é de alta, então a gente olha para Ethereum em renovação de máximas. Por que isso é tão vital? Por que isso é tão importante? Pois bem, o Ethereum ele é o termômetro do risco. E quando o Ethereum entra na sua fase de descobrimento de preço, a gente caminha justamente para a segunda confirmação das 3 que são necessárias para uma out-season. Bitcoin rompendo topos e acumulando. Ethereum rompendo topos e acelerando. Rompimento de topo aumenta a probabilidade de acelerarmos. Posteriormente, a gente tem a queda e a perda dos fundos na dominância. Perfeito. A gente está caminhando para este momento. Romper 5 mil dólares, este é o desafio. E o segundo desafio é a dominância perder a faixa de 57%, que traria um possível pivô de baixa e aí sim a queda livre. Mas veja, o mercado ele acaba que caminha muito correlacionado. Correlações que levaram no passado rompimentos de topos no Ethereum e perda de fundos na dominância. Não está acreditando? Vamos olhar. Ciclo de 2017. Primeiro ciclo de alta para as altcoins. As altcoins foram criadas, chegaram com tudo. Vimos o Ethereum acelerar em 2015, 2016, cair, corrigir bastante. A partir do rompimento do topo, vamos para o gráfico semanal, a partir do rompimento do topo, nós temos a marcação aqui, março de 2017, vimos uma aceleração brutal. Óbvio, o Ethereum não valia nada. Aceleração de 6.500%. Maravilha. Rompimento do topo, aceleração explosiva. Perfeito. Quando a gente entra em fase de descobrimento de preço, isso é o que normalmente acontece. Um impulso. Vimos isto também acontecer quando? Quando o Ethereum teve o seu rompimento do topo anterior, do ciclo anterior. A gente bateu o topo lá em meados de 2018, início de 2018, para o Ethereum. A partir do momento que a gente conseguiu romper, testar e fez um pivô de alta, a partir de março de 21, vimos uma aceleração que nos levou na primeira pernada a quase 180, na segunda 200%, vamos arredondar 200% de valorização. Lembrando que Ethereum tinha iniciado a sua valorização agressiva no
ultra medo, no medo extremo que paralisou o mercado. Sempre, historicamente, medo extremo abre as melhores oportunidades de exposição. E agora a gente está neste ciclo caminhando para um movimento também agressivo no Ethereum, caso o mesmo tenha o seu rompimento de topos, que neste momento é a maior probabilidade quando avaliamos estrutura, avaliamos sentimento, avaliamos o padrão gráfico. Romper esta área nos colocará diante da fase de descobrimento de preço, o que facilita com que o ativo acelere. Perfeito? Não tem resistência, a gente falou sobre isso recentemente. Quando a gente entra na fase de descobrimento de preço, por não ter resistências, a gente consegue ter uma aceleração sem tanta dificuldade. Maravilha! Lembrando que do medo extremo a gente já acelerou. Colocar 6.500% é plausível no Ethereum? Na minha humilde opinião, não. Não neste ciclo, não nos próximos ciclos. Nós temos o diminishing returns. No entanto, este movimento pode ser extremamente brutal. Lembrando que o Ethereum hoje ele tem um market cap, uma capitalização de $500 bilhão. Então a gente não está falando mais de pouquinho capital, e sim de algo extremamente forte. Mas eu quero te mostrar exatamente o que aconteceu nestas datas. Nestas datas em que vimos os rompimentos de topos. Vamos olhar a dominância. Nós tivemos, olha que coincidência, e eu entendo que não existem coincidências no mercado. Quando a gente olha para 2017, a gente tem um cruzamento das médias da EMA Ribbon. É um indicador que tem uma quantidade de médias extremamente linkada e correlacionada. E o cruzamento das mesmas para baixo trouxe uma queda em 2017 na dominância, em meados de março de 2017. Março de 2017. Ora! Março de 2017, quando a dominância teve o cruzamento da EMA Ribbon e despencou, vimos o rompimento dos topos e uma aceleração agressiva no Ethereum. Interessante. Vamos para 2021. 2021, vamos lá. Olha só, a gente tem um afunilamento das médias, cruzamento das mesmas e a partir da data março de 21, a gente começa a acelerar para buscar as máximas históricas exatamente quando a dominância despenca. E nós estamos caminhando para um rompimento, queda, tendência de baixa, formação de um topo descendente e olha só o que está acontecendo. A gente está afunilando. E esse afunilamento, com uma pernada de baixa, pode trazer o cruzamento das médias para baixo e trazer este movimento, que casaria com este movimento aqui. Será que isto vai rimar mais uma vez? Movimento de rompimento de topos no Bitcoin. Movimento de rompimento de topos em Ethereum. Movimento de rompimento de fundos na dominância. Este é um cenário que, na minha humilde opinião, é plausível, é provável. É garantido? Claro que não. Mas nós trabalhamos aqui com probabilidade. E eu, Luan, fico extremamente confortável em me expor na porcentagem correta em altcoins para aproveitar justamente este movimento. É importante que você entenda que
Todas as vezes em que a gente faz uma alocação em uma altcoin, a gente se coloca em um risco muito mais elevado do que o Bitcoin. Mas é justamente por isso, um risco maior, que você tem um potencial retorno maior. Potencial, probabilidade, garantia não existe. E isso é claro, se você escolher os ativos corretos, se você se posicionar nos momentos corretos. E por que este movimento do Ethereum, com este movimento da dominância, pode ser tão importante para as altcoins? Simples. Quando a gente vê o Ethereum acelerar, ele vai sugar o dinheiro. Ou seja, a dominância vai cair, mas o dinheiro vai para o Ethereum. Quando que as altcoins, de fato, terão uma aceleração brutal? Quando o Ethereum acumular. Por quê? Porque quando o Ethereum acumular, o dinheiro estará fluindo para ativos cada vez menores. E eu devo lembrá-lo. Quando a gente vê uma aceleração agressiva de ativos que são muito grandes, tem um market cap muito substancial, a gente vê o fluxo de dinheiro que sai desses ativos e vai para os ativos pequenos sendo explosivos, sendo nucleares. O que são nucleares? Os movimentos em potencial. Por quê? Porque a gente está falando de ativos pequenos. Ativos que têm 1 bilhão, 2 bilhões, ativos que têm menos de 1 bilhão de market cap. O que acontece com ativos que são bem menores e acabam por receber alguns bilhões de dólares do fluxo de Bitcoin e Ethereum? Eles tendem a acelerar de forma agressiva. Eu estou, mais uma vez, detalhando para você uma parte da minha metodologia de investimento e da minha tese de investimento, para que você entenda exatamente o momento que nós estamos. Tem muita gente desanimada, porque os ativos não subiram, as altcoins não explodiram e não fizeram 78 vezes ainda. Nós estamos exatamente no mesmo movimento que é o esperado. Quem está esperando uma out-season agora, neste momento, está antecipando algo que ainda não aconteceu. Para um movimento explosivo de altcoins, precisamos de rompimento do Bitcoin, rompimento do Ethereum e rompimento dos fundos na dominância. Bitcoin teve o rompimento? Teve. Ethereum teve o rompimento de topos? Não. Deu para entender? A gente ainda está na fase 2, saindo da fase 1 para a fase 2. A loucura acontece quando a gente sai da fase 2 para a fase 3. Por que é um momento importante para as altcoins, este que nós estamos vivendo? Porque elas seguem descontadas. Você compra quando existe desconto, não quando está super caro, todo mundo querendo comprar. Lembre-se disso. E é claro, tem um equilíbrio no seu portfólio. Equilíbrio com exposição ao Bitcoin, caixa e altcoins. Não coloca o seu precioso dinheiro, 100% dele, em altcoins extremamente arriscadas. Não faça trades caso você não saiba o que você está fazendo. Quando todo mundo estiver muito feliz, venda. Vender é vital. Combinado? Vamos ficar vigilante, vamos acompanhar. E mais tarde eu farei a análise que eu colocarei aqui neste canal amanhã. E mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo. E aperta o like caso esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Eu trarei atualizações acerca do movimento do mercado como um todo no nosso grupo geral do Telegram. E para você acessar o nosso grupo geral do Telegram, basta você clicar no segundo link da descrição. Tá aqui, ó, Telegram. Clica no segundo link e aí você acessa a nossa página do Telegram gratuita, onde tem muitos insights, análises e atualizações. Combinado? Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros
no bolso.